A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. Olá, irmãos, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade, este privilégio de estudar a Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, neste estudo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Hoje nós vamos terminar o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Depois do apóstolo ter escrito aos Efésios, desde o capítulo 1, sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que eles têm em Cristo Jesus, depois de falar sobre a salvação que é pela graça por meio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus, de falar que os gentios também fazem parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, formando assim a nova humanidade. E por fim, de comentar um pouco sobre o mistério de Deus revelado, Cristo, seu Filho, entre nós, para se entregar por nós, e os gentios fazendo parte do corpo de Cristo. O apóstolo então vai terminar esta primeira parte da carta como oração. Nós vamos então a esta parte final. Vamos estudar estes últimos versos, onde o apóstolo mais uma vez ora ao Senhor pelos Efésios. Lá no capítulo 1, ele diz como era a sua oração diária, ou seja, os Efésios participavam da oração de Paulo, em termos de o apóstolo agradecer por eles e pedir também por eles. Lá ele comenta sobre suas orações. Aqui ele vai apresentar alguns pedidos a Deus em favor dos Efésios, encerrando assim esta primeira parte de sua carta aos Efésios. Vamos então à leitura e, na sequência, ao estudo de cada verso. Efésios 3, então, iniciando no verso 14, nós lemos assim: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Assim termina então o capítulo 3 desta carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Nos versos 15 a 19 do capítulo 1, Paulo menciona que sempre agradece a Deus pela vida dos Efésios e pede sabedoria, poder e conhecimento de Deus para eles. Nesse final da primeira parte da carta, o apóstolo também ora ao Senhor, aqui consciente de tudo que Deus está realizando nos crentes, principalmente em dádivas de poder e amor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Paulo volta ao verso 1 desse capítulo. Ele inicia exatamente dessa forma, por essa razão. Volta então ao verso 1 desse capítulo para, através dessa oração, finalizar o que tinha falado nos capítulos 1 e 2 sobre o que Jesus conquistou para os Efésios, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, a salvação pela graça, a inclusão dos gentios no corpo de Cristo, que é a nova humanidade, o mistério de Deus revelado. Ele vai então aí até este capítulo 3, antes deste verso, falando sobre estas coisas. E aqui então, neste verso 14, ele continua aquilo que ele havia começado no verso 1 e interrompido para dar sequência aos seus argumentos. Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, do qual se deriva toda paternidade, do qual recebe o nome, do qual se deriva toda paternidade. Todo ser vivo nos céus e na terra foram criados por Deus. Então ele diz, ajoelho-me diante do Pai. E toda a família nos céus e na terra recebe o seu nome. Ele é Pai de todo ser vivo. Todo ser no céu e na terra foram por Deus criados. Então, Pai, aqui, referindo-se ao fato de que toda a família nos céus e na terra recebe o seu nome, recebe o nome do Pai. A palavra família no grego é semelhante à palavra que significa pai nas traduções aqui para o grego desta forma. Portanto, a família extrai seu nome e existência do Pai. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Deus, em virtude de suas gloriosas riquezas, por meio delas, Ele tem condições de suprir todas as nossas necessidades. E riquezas, aqui gloriosas riquezas, principalmente se nós levarmos em conta o caráter de Deus, tem a ver aí principalmente com sua bondade, com sua misericórdia, com sua graça, com seu amor. E Ele
tem prazer em atender às nossas orações, em ouvir os nossos pedidos e atender de forma positiva, porque é um Deus misericordioso, é um Deus de eterna bondade, é perfeito em todos os seus atributos. Tudo isso nós podemos entender aí como as gloriosas riquezas, e são estas gloriosas riquezas, através delas, utilizando-se delas, que o Senhor nos atende. Então o apóstolo diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Pedido 1, então, do apóstolo aqui nesta oração que termina a primeira parte da carta aos Efésios, que vai até o capítulo 3. Então, seu pedido é fortalecimento no íntimo com poder. Então, não é um fortalecimento físico, e sim um fortalecimento espiritual, por meio do seu Espírito. E é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que se move em nós, que nos fortalece, que nos dá poder, que nos consola. Então o apóstolo, ele ora para que com suas gloriosas riquezas Deus fortaleça os efésios no íntimo do seu ser com poder. De que forma? Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Então podemos até entender que esse seria o pedido 2. Cristo habitando no coração dos efésios, mediante a fé, ou seja, eles crendo, Jesus habita em seu coração. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, e ele vai continuar no verso 18, mas aqui então temos o pedido 2, habitação de Cristo no coração, mediante a fé. Este para que Cristo é o segundo pedido do apóstolo, habitação de Cristo no coração. E o terceiro pedido, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, esta é a condição para eles receberem o terceiro pedido. E o terceiro pedido vai estar nos versos 18 e 19. O que é o terceiro pedido? Compreender a medida do amor de Cristo. Então, se nós formos voltar aí para lembrar direitinho, o primeiro pedido de Paulo pelos Efésios, com poder por meio do Espírito Santo. Pedido 2, ele também pede que Cristo habite no coração dos Efésios. Pedido 3, que eles compreendam a medida do amor de Cristo. E aqui, como nós estávamos falando nesse verso 17, tem o que é necessário para que eles atendam ou cheguem ao pedido 3, compreender a medida do amor de Cristo. É importante que eles estejam arraigados e alicerçados em amor. Como alguém pode compreender o amor de Cristo sem estar arraigado, ou seja, com raízes firmes, sem que a pessoa esteja enraizada, alicerçada, fundamentada? Alicerce é isso, em amor. Esta é a condição para compreender a medida do amor de Cristo. Eles precisam estar firmados nesse amor que o apóstolo pede em oração a Deus, para que eles
compreendam. Então vem aí o pedido. Arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, importante aqui, os efésios, juntamente com todos os santos, outros gentios e também os judeus, ou seja, a Igreja de Cristo como um todo. A oração de Paulo é para que eles, juntamente com todos os santos, compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conheçam o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Voltando ao verso 18, para entendermos aí e buscamos aqui a explicação de Russell Shedd na sua Bíblia de Estudos, onde ele comenta aí estas 4 partes da extensão, vamos assim dizer, ou do tamanho do amor de Deus. Então, 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo. As 4 extremidades da cruz: altura, profundidade, largura e comprimento. Então, número 1, largura, 2, comprimento, 3, altura, 4, profundidade. Largura abrange a todos indistintamente. Abrange todas as pessoas. Comprimento abrange todos os tempos, antes inclusive da criação de todas as coisas. Altura estende-se até ao céu para trazer o Filho amado esvaziado de sua majestade. Deus faz isso, ou o amor faz isso. E profundidade, Cristo suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Seriam aí 4 direções, colocadas aqui como dimensões, extensões do amor de Deus em Cristo por nós. Vamos aos versos para mostrar cada uma dessas dimensões. Começando então com a dimensão da largura, que abrange a todas as pessoas indistintamente, podemos citar Marcos 16, verso 15, quando Jesus diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, aqui exemplificado como a largura do amor de Deus, tem abrangência indistinta, abrange a todas as pessoas indistintamente. Comprimento, qual seria esta amplidão? Abrange todos os tempos. Efésios mesmo, esta carta que nós estamos estudando, no verso 4 do capítulo 1, o que nós lemos? Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Olha aí o tempo aqui sendo frisado. Antes da criação do mundo. Qual que é então a medida em termos de tempo? Qual que é o comprimento em termos de tempo? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vem desde lá, vem desde o início. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, é outro exemplo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Lembremos que nós estamos entendendo a extensão do amor de Deus. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa,
como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos perceber aqui a ideia de tempo. Deus, ele espera, ele não demora em cumprir a sua promessa, mas ele espera, ele é paciente em esperar, porque não quer que ninguém pereça. Aguarda para que todos tenham essa oportunidade, ou para que o maior número de pessoas possível tenha essa oportunidade. Vimos aqui então largura, que compreende todas as pessoas indistintamente. Vimos aqui comprimento, que abrange todos os tempos antes mesmo da criação do mundo, como vimos em Efésios 1:4, e Deus aguardando pacientemente que todos cheguem ao arrependimento. Altura, no exemplo aqui de Ched, estendeu-se até ao céu para trazer o Filho amado, esvaziado de sua majestade. Então a altura do amor de Deus vai até aos céus para trazer Jesus, que se esvazia de sua majestade, se torna homem, assume a forma de servo para por nós entregar-se na cruz. E nós sabemos na continuação que Deus o exaltou sobre todo o nome, na concretização aí do seu plano de salvação. Filipenses 2, versos 6-8, então, Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí está então a dimensão do amor de Deus em termos de altura. Vai dos céus até, poderíamos dizer, a morte e morte de cruz. Ao terceiro dia Jesus ressuscita e é colocado sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui então, altura e profundidade, as 4 dimensões aí do amor de Deus. Oração de Paulo para que os Efésios, e nós vamos pegando carona nesta oração de Paulo aos Efésios, para que nós também entendamos esta dimensão do amor de Deus aí em 4 direções. Profundidade. Jesus suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Olha aí a profundidade do amor de Deus. Seu Filho suportando sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Salmo 18, verso 5. As cordas do Siol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Então, profundidade, a ideia aí de acordo com o entendimento da época lá do Antigo Testamento, o Seol ficava aí nas profundezas da terra. Primeira carta de Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Isto é que é profundidade, levar em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós pudéssemos também morrer para os pecados e viver para a justiça. Por suas feridas nós fomos
curados. E esta é a oração então de Paulo para terminar a terceira parte de sua carta aos Efésios. Vamos ler até o verso 19, sem interromper, para pegarmos o sentido completo. Então, Paulo escreve aos Efésios acerca do seu tipo de oração por eles, em virtude de tudo que Deus faz e que está registrado aqui em Efésios, dos capítulos 1 até o verso 13 aqui deste capítulo 3. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, pedido 1. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, pedido 2. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, esta é a condição, pedido 3, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Este é o pedido que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Em resumo final, o objetivo final do apóstolo Paulo termina sendo mais um pedido que poderíamos colocar aqui 4, mas deixemos como objetivo de todos esses pedidos, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esta é a vontade de Deus para todos nós, para todos os seus filhos, para todos os membros do corpo de Cristo, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E no seu plano para nós está o sermos cheios da plenitude de Deus. Um dia isto acontecerá de forma plena, total e perfeita na eternidade. Mas o plano de Deus para nós começa aqui. E o Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar nesse sentido. Ser pleno de Deus é ser cheio do Espírito Santo. O que temos de fazer então? Nos colocar à disposição de Deus para que isto aconteça em nós, para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que Ele nos transforme a cada dia, para que Ele nos santifique. Então é isto. O objetivo: que todos sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Pedido 3, conhecer o amor de Cristo em toda a medida, naquelas 4 dimensões que nós citamos aqui. No verso 20, o apóstolo, então, encerra esta primeira parte da carta com uma expressão de adoração ao nosso Deus. Ao final, então, ele diz aquele amém costumeiro das orações. Então ele ora a Deus, apresentando esses pedidos pelos Efésios, pedidos nobres, vamos nos lembrar aqui. E encerra com uma adoração ao nosso Deus, àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Voltando ao verso 20, para comentarmos um pouco este final aí da oração de Paulo, onde ele, nessa expressão, está adorando ao Senhor, reconhecendo que Deus
é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Então, sabe o que isso significa? Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que estes 3, ou poderíamos dizer 4 pedidos de Paulo, se quisermos entender que os 3 pedidos primeiros seriam intermediários para que o objetivo da plenitude de Deus em nós fosse alcançada. Então, Paulo diz aqui que Deus pode fazer muito mais além do que ele mesmo estava pedindo ali. Infinitamente mais. Podemos conhecer o amor de Deus infinitamente além do que o apóstolo Paulo expressou em palavras aqui. Ou mesmo quando nós queiramos pensar, Deus vai além dos nossos pensamentos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós, é muito importante e interessante também esta parte final do verso 20. O mesmo poder de Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o mesmo poder de Deus colocado na execução do seu plano por nós de salvação. O mesmo poder de Deus utilizado para vencer as hostes malignas, para jogá-los no inferno. E ali a Bíblia diz que basta soprar. Um anjo vai lá e faz isso. O mesmo poder de Deus é o poder que atua em nós. Irmãos, conseguimos entender isto? O Espírito Santo de Deus é Deus. É o poder executivo de Deus. É o poder de Deus que age em nós e através de nós. Podemos perceber aqui como é ilimitado o que Deus pode fazer em nós e através de nós para a sua glória. O que Deus pode fazer por nós no seu reino, ainda aqui neste mundo, o que Deus pode fazer. Nós temos em nós o poder de Deus para que tudo aconteça. Qual é o grande segredo aqui, então, irmãos? Andarmos com Ele, intimidade com Ele, comunhão, para que Sua vontade seja a nossa vontade e nossa oração então estará de acordo com a vontade do Pai e o seu poder, que inclusive também está em nós, vai realizar infinitamente mais até do que tudo que pedimos ou pensamos. O poder de Deus vai além do que não apenas pedimos, mas pensamos. O Deus que é capaz de fazer infinitamente mais atua com o mesmo poder que está em nós. Verso 21, finalizando então este capítulo. A Ele, a Deus, seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Glória seja dada a Deus na Igreja e em Cristo, por todas as gerações. Para todo sempre, por toda eternidade.
Assim termina o apóstolo Paulo esta oração. Amém, assim seja. A Ele seja a glória, o principal motivo de nossa existência, a glória de Deus, a igreja resgatada, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, tudo para a sua glória. Olha, orando, apresentando pedidos, inclusive para a glória de Deus. A posição e vocação da igreja são extraordinárias. Quando nós pensamos neste final de oração do apóstolo Paulo, nós, igreja resgatada em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, olha, todas as gerações, por toda a eternidade, adorando ao Senhor. Tudo isto é para a glória de Deus. E quando nós lemos o verso 10 de Efésios 3, vamos nos lembrar do nosso estudo. Na semana passada, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Lembram-se, Deus, Ele utiliza a igreja para tornar conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, anjos e demônios. Deus utiliza a igreja para tornar sua sabedoria apresentada de muitas formas a esses seres espirituais. Nós percebemos então, neste comentário aqui, a posição e vocação da igreja, como são extraordinárias, apenas dando aquele exemplo do verso 10 que acabamos de mostrar aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça meditar nestas palavras do apóstolo Paulo, colocando diante de Deus tais pedidos pelos Efésios, que nós aprendamos também com este modelo de oração de Paulo, principalmente com o tipo de pedido do apóstolo Paulo, possamos fazer de forma sincera, de forma realmente interessada tais pedidos, tendo ali o objetivo final que todo crente em Jesus Cristo, que a igreja de Jesus Cristo aqui na terra seja plena de Deus. Que cada um de nós possa ter conhecimento elevado sobre o amor de Cristo, porque este é o motivo de sua entrega por nós, e que sejamos sempre agradecidos a Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, dos amigos, dos nossos visitantes, que juntamente conosco estudaram aqui esses versos finais do capítulo 3. Que nos coloquemos nas mãos de Deus para sermos seus servos. Ele que nos trata como filhos e amigos. Que andemos nessa comunhão com Ele, sempre crescendo nesta atuação do Espírito Santo em nós, nos levando à santificação, à santidade completa. Vamos orar e assim encerrar mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Obrigado mais uma vez, visitante, por sua participação, por sua presença aqui conosco. Até a próxima quinta-feira, se esta for a vontade de Deus. Oremos. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por este estudo. Agradecemos por teu amor, pelo amor de teu Filho Jesus. Agradecemos pela posição que o Senhor coloca a tua igreja.
Agradecemos por tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado pelo Teu poder à nossa disposição. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Amém.